Olha, Leandro, é importante compartilhar com a comunidade que acompanha a programação que de todos os muitos absurdos que nós verificamos desde o último governo Beto Richa para cá, envolvendo a questão dos pedágios, que é um crime que se praticou, enfim, tantos absurdos que nós verificamos, os desvios das escolas públicas que foram apurados pela Operação Quadro Negro. Mas eu acho que a JMK merece ali, é a cereja do bolo da sacanagem que aconteceu nesse país, nesse estado, né? Então, porque você veja, eu não sei o que esse povo tinha na cabeça de imaginar que fariam todos esses absurdos que fizeram, de contratar os serviços por meio das oficinas em todo o Paraná para prestar serviço para as viaturas e demais veículos oficiais do Estado, e não pagavam as oficinas desde sempre. Então, assim, e depois começou a haver uma muito clara ali, supervalorização nos concertos, enfim, uma série de situações que agora está sendo identificado, esse absurdo, né, de 125 milhões, e assim, você nunca sabe se esse foi de fato só esse o tamanho do prejuízo, pode ter sido até muito maior do que isso. E nasceu onde? Nasceu ali mais uma denúncia seríssima, um problema gravíssimo que nasceu também nesse último governo Beto Richa, que nós desde sempre fizemos esse enfrentamento a essa postura de governo que agora está se comprovando que nós estávamos do lado certo, né? E que certamente tem o seu desdobramento. Quero registrar também, Leandro, que do mandato passado, agora nós temos uma série de outros parlamentares que conhecem um pouco mais dessa situação e que fazem o enfrentamento, até porque o governador Ratinho Júnior também ajuda, né, a promover, inclusive já anunciou que em breve fará, o mais breve possível, né, fará uma ruptura desse contrato. Então você tem hoje um cenário diferente do que era no passado. Mas no mandato passado, eu fui talvez o primeiro, o único, um dos únicos parlamentares ali que tive a coragem de denunciar esse absurdo que a JMK já fazia desde o ano passado. Mas como a gente era a voz meio que sozinho nesse tema na Assembleia, no máximo ali mais um ou dois deputados, que não me recordo agora, que também às vezes faziam alguns apontamentos, mas então a nossa luta, acho que o deputado Miquel Caputo foi o primeiro, eu fui o segundo deputado a assinar a abertura dessa CPI. Então, assim, nós não compactuamos com coisa errada, enfrentávamos desde o mandato passado e agora, quando nos foi solicitado, também assinamos essa CPI. Espero que ela possa contribuir, de fato, para as investigações que já estão em curso pela Polícia Civil e possa trazer à tona aí todos os culpados desse absurdo que prejudicou tanto a população do Paraná, por não ter as viaturas nas ruas, mas de maneira especial os empresários que fizeram os consertos dessas viaturas. Exatamente, aliás, porque nós temos aqui empresas de Cascavel que estão aí, né, à mercê dessa situação toda, fazendo empréstimos para tentar continuar viabilizando administrativamente os seus negócios. Inclusive, nós teremos uma próxima reunião dia 11 de junho na Assembleia Legislativa. A CPI tem prazo de 120 dias para apresentar alguma conclusão, com possibilidade de prorrogação, obviamente, porque tem isso demandado, né? A Justiça também concedeu uma liminar que autoriza o governo a pagar diretamente os consertos desses veículos da frota que estão nas oficinas com ordem de serviço em aberto. E esse é apenas um caso, né, meu caro deputado Pacheco? O senhor falava aqui também da questão do pedágio, é outra bandeira também que tomara que a gente tenha o fim dessa novela, né? Já que houve todo o esforço do governo para antecipação do processo licitatório, uma conversa com o governo federal para já começar a ajustar isso, mas até agora a gente não tem mais novidades se realmente avançou essas negociações, né? A novidade é outra ação também, Leandro, que vale a pena a gente destacar, porque foi isso que me conduziu para mais um mandato na Assembleia Legislativa. Foi esse enfrentamento, essa coragem que nós tivemos no mandato passado, de fazer as denúncias necessárias, de enfrentar, como nós enfrentamos pela Frente Parlamentar contra a prorrogação dos atuais contratos de pedágio, porque esse foi muito forte dentro dos bastidores do próprio governo, a intenção, que aí, evidentemente, com discussões que agora estão praticamente comprovadas que não eram republicanas, no sentido de desejo de prorrogar esses atuais contratos, essa roubalheira que nós estamos verificando, queriam prorrogar isso. E nós enfrentamos isso na Assembleia e tivemos a alegria de vencer essa batalha, que não tem como você mostrar. Olha, não, nós vencemos. Não aconteceu a prorrogação que aconteceria se nós não estivéssemos lá. E agora nós estamos discutindo se o acordo de leniência proposto pelo Ministério Público Federal foi adequado ou não foi adequado do tamanho da punição devida. Ou seja, olha a mudança de cenário. Quando nós estávamos no mandato passado brigando para não prorrogar, agora nós já estamos discutindo se a punição é adequada ou não. Então nós estamos lá, Leandro,
com muita força, analisando a situação, enfrentando esse absurdo que aconteceu, que continua acontecendo no pedágio. Nós perdemos uma obra importantíssima, que era a duplicação aqui de Cascavel em vários trechos até Campo Mourão, que não aconteceu porque foi feito nesses aditivos. Nós ficamos prejudicados com isso. Então, a nossa luta agora em relação ao pedágio, Leandro, é brigar para que esse dinheiro, que de 750 milhões, por exemplo, da CCR, que eu acho que foi a única que foi fechada até agora, mas está fechando um acordo também com a Viapar, que parte desse dinheiro seja destinado para a nossa região oeste do Paraná, para contemplar, para compensar um pouco do prejuízo que nós tivemos com toda essa sacanagem que aconteceu. Então a nossa luta é nesse sentido, que esse acordo, esse dinheiro do acordo leniência seja investido também aqui em Cascavel, na nossa região oeste do Paraná. Eu fico me perguntando, viu, deputado, claro que na Assembleia Legislativa, no governo, nós temos que ter o trabalho técnico e o trabalho político. Sim, né? sim. Como é que o senhor tem visto, né, nos bastidores, de um modo geral? Está melhorando isso, né? Porque ainda persiste, né, aquela questão, está mais no viés político do que técnico para resolver os problemas que a sociedade quer, né? Quer uma boa segurança, quer ter uma boa educação. Ainda persiste, né, alguns partidos, alguns deputados que ainda, não, vou fazer esse jeitinho assim porque eu consigo arrumar determinada coisa. Como é que o senhor está enxergando isso nos bastidores? A Assembleia melhorou um pouco esse cenário aí, né? Porque tudo que você expõe na mídia, tem, obviamente, no caso aqui, exemplo do pedágio, como essa aqui também, a gente viu muito favores políticos nesses aspectos, né? Veja, Leandro, vou dar um exemplo prático da nossa atuação, né? Então, por exemplo, no mandato passado, que nós enfrentávamos ferrenhamente a postura de governo do ex-governador Beto Richa, eu nunca tive um cargo de indicação em qualquer espaço do governador Beto Richa. Nunca tive. No governo Ratinho, que agora nós estamos num diálogo, estamos inclusive em alguns momentos, em vários momentos, defendendo o governo, torcendo para que dê certo, porque o governo de fato fez uma proposta de campanha que na nossa avaliação está sendo posta a cabo para cumprir o que prometeu na campanha, e nós temos uma esperança muito grande de que o governador de fato tenha, e como está tendo uma postura diferente, inclusive especialmente com a nossa região oeste do Paraná. Ou seja, vamos dizer, alguns poderiam me rotular que eu não era oposição ao Beto Richa e agora como base do governador. Duas situações distintas. E nenhuma situação, Leandro, eu não tenho um cargo de indicação política hoje dentro do governo Ratinho. Porque o que nos interessa é o quê? São obras, são ações que possam de fato vir ao encontro daquilo que interessa para a população. É isso que a população demonstrou nessas últimas eleições, o desejo de uma política diferente, que não seja do tom lá da cá, que não seja da subserviência, de dizer amém para o governador, porque está com cargo, porque está com isso, porque está aquilo. Não, mas é de apoiar se de fato defende, se de fato representa aquilo que a população precisa, mas só que isso não muda, Leandro, do dia para a noite, infelizmente. Estou falando da minha postura, da minha posição, mas você veja o enfrentamento que está acontecendo, por exemplo, no cenário nacional também. O Bolsonaro com uma série de medidas querendo aprovar, e o Congresso com os enfrentamentos, enfim, que fez uma série de apelos ali para a manutenção daquela política. Eu nem acho certo essa questão de velha política, nova política. Existe a política, né? Aquela política num formato que nós reprovamos e que a população reprovou também de maneira muito clara agora nas urnas. Mas continua, isso digamos assim, é um progresso. Eu acho que nós estamos progredindo para um cenário onde o Poder Legislativo faça o seu papel de legislar e de fiscalizar com autonomia, e que o Poder Executivo cumpra o seu papel, que é de respeitar a população muito mais do que os seus grupos políticos. É isso que nós vimos sempre e é o que nós repudiamos. Então nós temos que trabalhar. Mas eu sinto que nós estamos avançando muito nesse cenário, né? A Assembleia Legislativa está muito madura, está consciente do seu papel. Claro, ainda há muito que melhorar, evidentemente, no Congresso também, mas estamos avançando. Acredito que estamos num momento melhor. Bom, deputado, e ainda nessa linha de raciocínio, nós tivemos aí a prestação de contas do próprio secretário aí, da Fazenda, né, o René Garcia. Ele disse que a situação fiscal do Estado ela é confortável, mas, obviamente, como o senhor acabou de dizer, né, as arrecadações não estão sendo suficientes para demandar aí questão de folha de pagamento e os demais serviços que são necessários à nossa população. E aí, num momento ali da prestação de contas, o que foi publicado, houve um certo bate-boca entre o líder do governo, o Hussein Bacri, e o delegado Jacobós, porque ele entende o seguinte: olha, mas para que a Assembleia Legislativa mantém uma comissão negociando com o funcionalismo público, sabendo que aqui o secretário René Garcia diz, olha, não é possível conceder um aumento. Mas a comissão também faz um passo importante para essas negociações avançarem ou não? Como é que o senhor tem entendido esse assunto aí? Veja, Leandro, a política se constrói com diálogo. Não se constrói na briga, não se pega uma arma de fogo, chega lá e coloca na cabeça do governador e fala, você vai ter que pagar. Não é assim que funciona a política. A política funciona por meio da construção e por meio do diálogo.
debate, enfrentamentos, e é isso que a Assembleia Legislativa tem o papel fundamental de fazer, debater com o governador, ajudar ele a compreender os reflexos dessa ação, que será pior ou melhor para o Estado do Paraná. Então, tem uma decisão política nisso, evidentemente que sempre tem, mas você tem que considerar também, por isso que essa reunião de ontem com o secretário era bastante importante, porque sejam números que que às vezes há controvérsias sobre os números que são apresentados, mas são os números oficiais. Então, o que o secretário apresentou ontem como principal preocupação é que o país vive um momento de instabilidade política. Então, mesmo nos números otimistas que dizem que o Estado está com uma arrecadação que permite esse pagamento da database, e que eu, inclusive, sou um defensor disso, inclusive nos reunimos na segunda-feira com vários outros deputados, o deputado Tercílio Turini foi escolhido por nós para fazer esse meio de campo com o governo, para marcar uma reunião, para de fato termos que chegar numa definição, né? Olha, vai dar ou não vai dar, porque o servidor fica cobrando a gente e não está sob nossa responsabilidade, está sob nossa autonomia definir se vai pagar ou se não vai pagar, é o governo que define. Agora, nós estamos defendendo, estamos promovendo esse diálogo. Agora, de fato, o que o deputado delegado Jacovós questionou foi o seguinte: olha, talvez ele já não soubesse que, na verdade, já não está mais avançando aquele, como você disse, essa negociação que havia vários servidores, e não foi a Assembleia que a organizou, na verdade foi o próprio governo que convocou para que houvesse essa sentada de mesa de negociações entre especialmente os servidores públicos, né, e o governo. Então nós entendemos que agora já se cumpriu esse papel desse momento da discussão, agora tem que chegar a uma definição. Olha, vamos poder dar, não vamos poder dar, que pelo menos o que é combinado não é caro, né? Agora que não pode ficar protelando, os servidores ficam nessa estabilidade. Então nós estamos defendendo isso junto ao governo, mas é claro que defende da decisão política e também que nesse caso é técnica, e que o secretário entenda o seguinte, que há um risco, mesmo que haja números que talvez em alguns cálculos sejam favoráveis. Olha, nós temos aqui até o fim do ano uma instabilidade, o país está inclusive com a possibilidade de quase de recessão, né, de crescimento da economia, então ele tem esse risco. Então tem que considerar a questão política, mas também a questão técnica, e nós estamos lá defendendo o que é possível defender a favor do nosso Estado do Paraná. Bom, e dos servidores, evidentemente. Outra situação aqui também, o senhor apresentou um projeto em relação ao método fracking, ou seja, com outros deputados, um assunto que demandou aí todo o Estado do Paraná, muita gente contra, até porque mexe com recursos que estão da nossa terra. Gostaria que o senhor falasse um pouquinho sobre esse projeto, acho que sela de vez esse assunto, né? Olha, Leandro, eu julgo que seja uma das maiores conquistas da minha atuação política desde que cheguei na vida política, desde que cheguei e fui vereador. E é uma luta nossa que não é nesse projeto, né? Na verdade, eu tenho a honra de ser um dos autores, né? Inclusive que organizei ali o projeto da primeira lei brasileira, a primeira lei do Brasil que existe de combate, de enfrentamento à questão do fracking, é aqui de Cascavel, de 2000, não sei se é 2013 ou 2014, e eu sou um dos autores. Então, a primeira lei do Brasil que existe contra o fracking foi de nossa autoria aqui na cidade de Cascavel. Depois, na Assembleia, conseguimos aprovar com muita luta no mandato passado que por 10 anos o Estado do Paraná estaria livre do fracking, e agora ontem, no Dia Mundial de Conscientização sobre a questão do meio ambiente, nós tivemos aí algo extremamente importante para comemorar, porque na segunda-feira nós aprovamos a proibição definitiva da extração do gás de xisto pelo método fracking. Então é importante só fazer aqui em 30 segundos, um minuto aqui, Leandro, explicar, porque as pessoas interessam, mas o gás de xisto não está proibida a extração do gás de xisto, ele já é extraído por vários formatos. O que nós estamos proibindo é a extração do gás de xisto pelo método fracking. O que é o método fracking? É uma perfuração que você faz 3 quilômetros para baixo da terra e você coloca ali água com 600 substâncias, que muitas delas jamais foram reveladas quais são, muitas delas muito tóxicas, para causar uma explosão na rocha e aí você retirar esse gás de xisto que de fato naquela região gera uma riqueza. Só que a destruição que causa-se a partir dessa extração por meio do método do fracking, né, é algo muito perigoso, e especialmente, Leandro, para a nossa região, que é uma região eminentemente agrícola. O que acontece? O risco que existe desses gases vazarem e prejudicarem e poluírem o nosso lençol freático
freático é gigante. Se você polui o lençol freático, você destrói com toda a produção agrícola de uma região inteira. Então, esse tipo de riqueza nós não precisamos. A riqueza que nós precisamos, que temos que defender cada vez mais, é a nossa produção agrícola que gera toda a riqueza para a nossa região. Então, estou muito feliz, projeto de autoria minha, do deputado Evandro Araújo, deputado Goura e deputada Cristina Silvestre, a proibição definitiva da extração do gás de xisto pelo método fracking. Muito bem. Deputado, o senhor também faz parte da Comissão de Saúde da Assembleia Legislativa. Sim. Temos lá também alguns questionamentos que foram feitos. Eu estava até acompanhando aqui na sua página, né, o diretor da Secretaria de Saúde, Nestor Werner Júnior, né, para a apresentação obrigatória de um relatório quadrimestral da CESAL. Qual que é a preocupação em relação a isso? Olha, foi apresentada uma preocupação, Leandro, que já acendeu um sinal de alerta para o governo, está atento, né? Houve um aumento pequeno, mas nesse caso de vida, qualquer aumento pequeno tem que acender uma luz de alerta muito forte, né? Que houve um aumento da mortalidade infantil e da mortalidade materna em relação ao ano passado com esse ano. Então o governo está atento a isso. Então foi um dado que nos trouxe uma preocupação. Outro dado que nos trouxe uma preocupação foi o que você acabou de anunciar, né? Um aumento que gera uma preocupação grande em relação à dengue no estado do Paraná. Desde agosto para cá foram 16 mortes. Então, se você teve 16 mortes, você teve um número de casos muito grande, muito maior, não? E isso nós não é que questionamos, nós fomentamos, fortalecemos essa preocupação para com o diretor Nestor que estava lá, e ele tem noção clara disso. O governo está implementando ações para tentar controlar essa questão da dengue. A gripe é uma outra preocupação que não foi debatida muito antes lá, mas é uma preocupação. Mas nós levantamos de maneira especial, Leandro, assim, também um cumprimento ao governo, que continua dando uma atenção diferenciada do país em relação às pessoas que passam por problema de saúde mental, que é uma situação que a gente atua muito de perto nisso, na questão de pessoas, inclusive com deficiência, que tem alguns casos, mas tem também a questão da saúde mental, voltada especialmente em torno da questão da drogadição, que é um problema gravíssimo que está atingindo e destruindo, Leandro, muitas famílias no Paraná, aqui em Cascavel, e nós percebemos que há essa preocupação. O investimento do governo proporcional ao Brasil é muito maior do que outros estados para atender essas pessoas na questão de saúde mental. Então, cumprimentei o diretor Nestor ontem e levantamos essa preocupação, pedimos que o governo esteja atento para olhar para a prevenção e para o tratamento de pessoas dependentes de drogas do nosso estado, que está realmente trazendo um drama muito grande, né? A droga hoje, infelizmente, é uma tragédia no nosso país, e aqui no estado do Paraná nós pedimos essa atenção. E outras questões que nós debatemos que estão na nossa página também, mas foi uma boa reunião e estamos muito preocupados com essa questão da saúde, que é o que atinge de maneira especial a maioria da população paranaense. Muito bem. Deputado, recentemente o governo também anunciou aí que vai começar a construção de cadeias, enfim, para desafogar, né, de fato, o nosso sistema penitenciário. Mas acho que mais do que a construção é discutir o sistema como um todo, né? O senhor tem a naturalidade para falar desse tema. O sistema carcerário do nosso estado, ele é muito grande. O que a Assembleia pode, né, nos avaliar um pouco mais sobre a questão do sistema carcerário do estado, né, deputado? Na verdade, Leandro, muito mais do que a própria Assembleia, nós temos hoje um conceito de opinião pública, né, que entende que preso bom é preso morto. Então, assim, é um pensamento que não coaduna com qualquer tipo de postura prática. Por quê? Primeiro, porque os presos não vão ser mortos, né? E não é esse o nosso entendimento também. Então, assim, não vai ser morto. Ou você faz um investimento de fato na tentativa de recuperar, não todos, porque jamais vai ser impossível recuperar todos, mas tem presos que acontecem de cometer um erro e que têm chance de fato de voltar para a sociedade melhores. Então, o sistema carcerário que existe hoje no Brasil faz com que as pessoas que entram lá saiam de lá piores do que eles entram. E isso o que adianta? Você tentar dar um tratamento cada vez pior para o preso, esse preso amanhã depois, até mesmo com a tornozeleira eletrônica ou sem ela, muito rapidamente voltará para o convívio com a sociedade, estará lá o teu vizinho, que acaba sendo preso, enfim, o meu vizinho, estará lá de volta, olhando para os meus filhos, olhando para a sociedade, para o nosso bairro. Então, não adianta esse olhar de quanto pior, melhor, é um pensamento que não resolve, que pelo contrário, só piora a situação, só que dá o discurso para muitas pessoas que não têm essa visão de que você tem que investir
para tentar recuperar essas pessoas, que quanto melhor essas pessoas estiverem, melhor a nossa sociedade será. Evidente que tem que punir com muita severidade, inclusive projeto nosso da tornozeleira eletrônica que obriga o próprio preso a pagar pela tornozeleira e não o Estado. Então tem que punir de maneira muito severa quem comete qualquer dano contra a sociedade. Mas depois que foi preso, ele tem que pagar com a pena de ficar recluso, não com o formato de ficar às vezes numa cadeia, piorando, se coloca lá dentro, cheio de facção criminosa, o cara entra lá, às vezes porque cometeu um furto simples, acaba saindo de lá um traficante para pagar a própria dívida que faz com a facção. Então o que tem que haver, Leandro, primeiro, uma tentativa de mudança de pensamento da opinião pública para não fortalecer esse discurso que quanto pior, melhor, e ao mesmo tempo o Estado tem que fazer o seu papel. Precisa necessariamente de construir, não necessariamente penitenciários, mas casas de custódia, que é o intermediário, né, que você chega hoje à 15ª. 15ª não é o lugar para ter preso provisório. E também na penitenciária não é o lugar para ter preso provisório, por quê? Porque lá é preso definitivo. Então você tem que ter a casa de custódia, que é esse meio campo. Então o governo está pensando sobre isso e vamos estar lá para contribuir, porque a Assembleia não pode fazer projeto dessa natureza, o governo tem que fazer. Nós estaremos lá para ajudar o governo a pensar o melhor formato na questão tentativa de ressocialização e da punição exemplar para os presos que cometem os danos aí contra a nossa sociedade. E aqui também fazendo uma justiça com a doutora Cláudia Spinassi, né, que Sim. levantou todo, né, um trabalho, enfim, até, né, parece que parou, né? Nós tínhamos até um anúncio do governo passado de Michel Temer para que disponibilizasse esse dinheiro, existe uma estrutura para tudo isso. Bom, acho que a gente precisa, né, mais uma vez levantar a bandeira, não. Que é para a construção da APAC, né, que agora parece que até por uma questão estratégica, eu não me lembro agora o nome exatamente que estão trabalhando agora, mas continua ativa a ideia, Leandro. Hoje o Alci Rota Júnior é o presidente, né, da APAC, ou desse outro nome que eu não me recordo agora, que é para a construção de locais onde os presos que de fato demonstram ter um desejo de se recuperar, de conseguir um emprego, podem ir para esse lugar onde você tem lá trabalho, onde você tem lá uma série de disciplinas, uma outra metodologia de recuperação, de ressocialização desses presos. Então, um projeto muito bacana que tem o nosso apoio e nós estamos... Só que agora o governo está uma turbulência, né? É começo de governo, mas nós certamente vamos atrás, ajudando a doutora Cláudia, ajudando o Alci, para tentar de fato implementar esse sistema que de fato, na nossa visão, é um sistema que ajuda a recuperar. Porque já que a população tem uma visão que às vezes, né, quanto pior, melhor, nós temos que fazer o contraponto e falar, não, existem empresas que estão de fato dispostos a voltar à ressocialização e nesse nós temos que investir, porque quanto melhor, melhor, e não quanto pior, melhor. Muito bem. Só para finalizar, meu caro deputado Márcio Pacheco, nós tivemos a questão do PDT, né? Sim. Inclusive, me chamou a atenção no início da semana, porque o Aldonir Cabral é vereador do PDT, né? Sim. E aí ele se dirigiu ao Fernando Halber e ao Serginho Ribeiro dizendo boa sorte, mas boa sorte assim, sabe, meio isolado da coisa. De fato, o PDT agora está com o senhor na cidade de Cascavel, está resolvido esse problema, porque temos lá o grupo do Edgar Bueno. Todo mundo, isso não é algo para se esconder, isso está muito bem claro. E, de fato, como é que o senhor vai conduzir o PDT a partir de agora, né? Porque tem um amplo projeto por aí, o seu nome é muito cotado também nas próximas eleições aqui na cidade de Cascavel. Como é que o senhor está tratando desse tema político agora na questão do PDT? Olha, Leandro, eu vim para o PDT, admiti a ideia de vir para o PDT no fim do ano passado e diferentemente do que já foi dito, que nós entramos, né, no PDT pelas portas dos fundos, não. Nós entramos pela porta da frente e com o tapete vermelho estendido. Então nós viemos com o apoio incondicional do presidente nacional do PDT. Nós viemos com o apoio incondicional não só do presidente estadual, mas de toda a executiva estadual do PDT, que aprovou por unanimidade que a partir do vencimento desse atual diretório, que vence agora, na verdade já venceu em maio, mas foi inserido um mês depois, então nós estamos aguardando com muita paciência, vence agora no dia 21 de junho, na tela do TSE, até isso é discutível, porque na verdade já venceu, foi no dia 21 de maio, 22 de maio que venceu, mas nós vamos aguardar, mas já foi decidido unanimemente, por unanimidade na executiva estadual, que nós assumimos o comando do PDT, com carta branca em Cascavel, para nós fazermos o projeto que nós queremos construir, que é da boa política, que é da coisa certa que nós estamos defendendo sempre. E o Fernando Halberg, o Serginho Ribeiro, que são dois vereadores que sempre me orgulharam na Câmara, enquanto estavam junto comigo no PPL,
Vem agora conosco para o PDT, já estão filiados ao PDT e nós vamos tocar em frente esse projeto. E certamente nós havemos, e como eu disse, o tapete vermelho, porque ainda vim não só com o apoio do presidente nacional e estadual, mas também com o consentimento, o apoio incondicional do nosso querido atual presidente do diretório, que é o seu Sadi Bodanese, que é uma pessoa fantástica, que disse: não, Pacheco, você é muito bem-vindo para o PDT, nessa conjuntura que ele já sabia, de que essa composição com o grupo que comandava o PDT até agora, não existiria possibilidade, não existe possibilidade. Então nós estamos muito seguros, vamos tocar um projeto muito bonito do PDT em Cascavel, para dar orgulho às pessoas, que é o que nós sempre temos buscado fazer na nossa atuação política. Muito bem. Deputado, como é que o senhor está chegando hoje à cidade de Cascavel? Alguma coisa que já te chama a preocupação, que vai acender um debate logo depois, quando nós estivermos nesse momento de discutir mais uma vez a cidade de Cascavel para os próximos 4 anos? Já é possível fazer alguma análise ou o senhor está administrando, como tem feito até o presente momento, o seu mandato, com as ações do Estado, do município? Mas tem alguma preocupação hoje aqui, olhando tudo que a administração atual já fez? As pessoas me perguntam sempre, né? Falam: Pacheco, você não é de ficar criticando os adversários, e realmente você não vê essa postura minha. Porque eu respeito a sabedoria popular, eu respeito a decisão soberana do povo. E a população definiu quem é o prefeito de Cascavel. Chama-se Leonardo Paranhos até o ano que vem. Então, nesse sentido, eu entendo que o povo assim quis e a gente tem que permitir que ele faça a administração. Se a gente fica fazendo uma ponta, porque a população não é cega. A população é sábia e consegue ver onde eventualmente o prefeito está acertando, mas consegue ver de maneira muito clara onde o prefeito está errando. E lá na frente, quando nós formos promover um debate de eleição, certamente o prefeito não poderá dizer que não foi bem por causa do enfrentamento da oposição. Se foi bem, será por seus méritos; se for mal, terá sido por sua exclusiva incompetência, e não por qualquer tipo de papel atrapalhando o governo, que não foi isso que nós fizemos. Pelo contrário, trouxemos inclusive uma verba de R$500 milhões que será investido no espaço inclusive aqui ao lado do Lago Municipal. Então essa é a nossa postura, Leandro, claro, só que isso, claro, não nos deixa cegos. Não é que eu não estou vendo o que está acontecendo. Uma série de pontuações que a população tem feito em relação ao transporte coletivo, em relação à questão da saúde de Cascavel, em relação à questão da iluminação pública, uma série de outros pontos. Só que, eu digo, não é o momento, não é oportuno a gente ficar fazendo, deixa que a própria população perceba, e no próximo pleito eleitoral, aí a população terá o direito de dizer, eventualmente, sim, caso o prefeito seja candidato à reeleição, sim à continuidade do seu mandato, ou não, por causa das suas promessas, por causa da sua gestão, que pode não ter ido bem. Mas isso quem tem que fazer essa avaliação é a população cascavelense. Nós estamos atentos, evidentemente, para promover o bom debate no tempo certo. Sempre uma alegria trazer você aqui, deputado. Sabemos do seu trabalho, do seu compromisso, a seriedade com que o senhor leva o seu mandato, tudo aquilo que o senhor já fez pela cidade de Cascavel e o estado do Paraná. Acho que é uma prestação de contas, mais do que uma prestação de contas, uma boa conversa, porque estamos dentro de um mesmo ambiente, Sociedade e os representantes. Mas eles, de modo geral, são todos o mesmo grupo. Muito obrigado, e a sua saudação aqui à Rádio Comércio Cascavel. Leandro, só agradecer demais o espaço, muito importante. Como você disse, tem os representantes do povo, alguns que se dizem representantes do povo, mas são representantes deles mesmos. Nós não. A gente tenta, de fato, representar os interesses do povo. E do outro lado tem o povo, tem a população que está tendo. E a imprensa tem esse papel fundamental, de ser esse elo, de promover, apresentar as críticas aos representantes, aos homens públicos, e ao mesmo tempo levar para a população o que nós estamos fazendo de certo, e eventualmente quem está fazendo coisa de errado também. Então, parabéns à postura da Colmeia, parabéns ao teu trabalho, obrigado pelo espaço, que Deus abençoe a todos e tenhamos todos um fim de semana bastante abençoado. Muito bem. Obrigado, deputado estadual Márcio Pacheco, conversando aqui com o programa Voz da Comunidade.